Bem-vindos a este Floripa em Foco para conhecermos o livro Os Tuatas de Danann. Conosco no estúdio, o escritor, palestrante, formado em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul e também em Política e Estratégia de Governo pela Associação dos Diplomados da Escola Superior da Guerra, também no Rio Grande do Sul. Marcelo Carvalho Ribeiro, bem-vindo, querido. Muito obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui contigo, com os nossos telespectadores do programa Floripa em Foco. É uma honra estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade. Já esteve várias vezes aqui acompanhando o Rogério Janval Elan, né? E agora chegou a sua vez. Escola de Política e Estratégia de Governo. Curso de Política e Estratégia de Governo da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Mas não é para fazer guerra, é para fazer a paz. Né? Para fazer a paz. Fazer a paz. Já dizia Sun Tzu, em tempos de paz pense na guerra, em tempos de guerra pense na paz. Uau. A arte da guerra, né? A arte da guerra. A arte da guerra. E esse daqui é seu sétimo filho? Sétimo livro? Sexto livro. Já foram 5 antes desse. E este é o sexto livro. O primeiro de uma trilogia. O primeiro de uma trilogia, que era para ser um só, mas rendeu tanto que serão 3. São 3 livros. Este, então, fala sobre mitologia, né, que é Os Tuanas de Danann. O segundo vai ser Os Senhores do Tempo, e versará né, sobre druidas e os povos celtas. E tem ainda um terceiro a caminho para fechar a trilogia. Que será A Casa da Sabedoria. Falando sobre filosofia. Filosofia. E essa trilogia, na verdade, é para falar sobre mitologia, Marcelo. Na verdade, Silvio, eu imaginava, na minha inocência, alguns meses atrás, que eu conseguiria escrever a história dos celtas e dos druidas em 150 páginas aproximadamente. Que é o que tem esse livro aqui. Resultado, o primeiro capítulo, que é a parte mitológica, me levou 150 páginas. Aí eu tive que fazer uma trilogia. Separei a parte mitológica e falo ela no primeiro livro, chamado Os Tuatas de Danann. O segundo livro, que eu estou terminando de escrever agora, que se chamará Os Senhores do Tempo, eu falo sobre os sacerdotes celtas e sobre os sacerdotes celtas, que são os druidas, e o povo celta. E o terceiro livro, que se chamará A Casa da Sabedoria, onde eu trato do painel que está por trás de tudo isso, todo o pano de fundo, que é a filosofia. A filosofia. E isso tudo dentro da mitologia. E o que a gente entende hoje por mitologia, na verdade, é a nossa história pregressa muito antiga. São notícias de um passado muito antigo, surgido antes da própria história, que por interesses muito bem planejados acabaram dando um certo descrédito e deixando como algo a ser não levado muito em conta com o nome de mitologia. O que nós estamos convidando nossos leitores a fazer é olhar de uma forma mais crítica a essas notícias muito antigas que são chamadas mitologias. Neste primeiro livro, chamado Os Tuatas de Danann, nós fazemos uma abordagem sobre a mitologia céltica, através de toda a história muito, muito antiga da ilha da Irlanda. Muito mais antiga que a filosofia grega. Né? Muito mais antiga que a filosofia grega. Os gregos derivaram desses celtas dos O que todos nós aprendemos no colégio, inclusive até mesmo nas faculdades, é que a filosofia no Ocidente surgiu na Grécia. Só que, na verdade, ela ressurgiu, ela veio rebrotar na Grécia, porque para a Grécia, no avanço das tribos celtas, que elas se espalharam pela Europa, elas chegaram até o sul do continente, em lugares onde muito mais tarde seriam chamados Roma e Grécia. E na Grécia veio nascer grandes espíritos que lá conseguiram fazer com que rebrotasse o ensinamento, a essência de um ensinamento muito antigo de busca pela verdade, que recebeu o nome grego de filosofia, né? O amigo da sabedoria, que é a busca pela verdade, a essência da verdade. Só que essa busca, Silvio, ela é druídica, ela pertencia aos druidas. E os druidas aprenderam com um povo muito antigo que habitou a Irlanda, antes mesmo da raça humana lá chegar, chamado os Tuatas de Danann. A história desse povo é que eu conto neste livro. E essa essência desse conhecimento, da busca pela verdade, ela foi levada para a Irlanda pelos Tuatas de Danann, de um lugar muito antigo, que já não existe mais na Terra, que era localizado no norte extremo do planeta, onde hoje é o Polo Norte, chamado Hiperbóreo, que depois, há mais de 13.500 anos atrás, esse lugar sofreu uma grande
catástrofe climática que atingiu toda a Terra, foi chamada o polo magnético, congelou tudo e eles fugiram para onde hoje é a Irlanda. A Irlanda, muito exatamente. Bom. E bem depois é que foram descer para Roma, para Grécia. Espalhou-se pela Europa, esse conhecimento. E tudo mais. Então os tuatas de Danann é um povo que viveu, um povo celta. Anterior ao povo celta. Anterior a... Os principais personagens deste povo chamado Tuatas de Danann, filhos da deusa Dana, eles foram elevados muito mais tarde como deuses do panteão celta. Todos os principais personagens dos Tuatas são os deuses da cultura celta, considerados como filhos da deusa Dana. Deusa Dana, a deusa mãe desses Tuatas de Danann, do qual praticamente muito ligada às águas, todos os rios eram celebrados a ela, tanto que um dos principais rios da Europa, chamado Rio Danúbio, recebe seu nome em honra à deusa Dana. Olha só que interessante. Tem muita raiz, então, nisso que a gente chama de fábulas, mitologias. Sem dúvida. Você comentava que, inclusive, o Dia de Finados, o hábito de botar guirlandas nas portas, tudo tem origem celta. Tem origem celta, druídica, né, que vem lá da Irlanda de um passado muito remoto de aproximadamente 13.000, 12.000, 10.000 anos atrás. A gente ouviu falar de druidas com o Asterix, né? Exatamente. Que tinha o caldeirão, inclusive. Né? O caldeirão, inspirado em uma das 4 joias desses povos Tuatas de Danann que trouxeram do Hiperbóreo para a Irlanda 4 grandes joias. Um era o caldeirão de Dagda, tem a lança de Lug, a espada denuada e a pedra do destino. Que falava. Para escolher, quando tinha que escolher o chefe, o rei deles, era a pedra que ou chorava ou ela rugia. Era o sim ou o não. E resultado que da união de 2 dessas tradições, da história de 2 dessas joias, que é da espada e da pedra, surgiram as lendas do rei Arthur. Uau. Veja que esse povo que veio lá do Hiperbóreo, do norte extremo do planeta, ele era um povo de grande sabedoria, mas também de grande tecnologia. E essa tecnologia ela não era humana, ela era extraterrena, em passado remoto. Isso existiu e era comum na Terra. Por aqui passaram povos híbridos que por aqui viveram. Então, por exemplo, a lança de Lug era uma lança que, quando arremessada, ela atingia o alvo, aonde estivesse. Se ela tivesse que desviar, o que for, ela faria e atingia o alvo. Da mesma forma, a espada denuada, que quando desembainhada, a lâmina era de luz. Ou seja, isso aconteceu há mais ou menos 13.000, 13.500 anos atrás. E hoje tem o teleguiado, que pode ser a lança, um míssil tem o teleguiado, laser o laser, que hoje nós sabemos que isto não era magia, isso era tecnologia. Por interesse de alguns, a coisa foi distorcida, fantasiada, né, para nos manter numa ignorância. A ignorância sempre foi muito bem articulada para deixar a grande parte da população humana, né, foi mantida, é mantida ainda. Assim, pacificada, sem despertar, sem fazer pensar. Porque pensar pode fazer mal para muitos interesses daqueles que estão no poder. E não vamos ferir. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Não vamos ferir. Mas o fato de você estar aqui até, né, a consciência vindo ao planeta, a tal da luz, né, iluminando o coração de cada um, e também o externo, né, a política, a economia, a química, a religião, tudo está sendo iluminado de formas a mostrar o que efetivamente é. Sem dúvida. Não dá pra nós estamos chegando a um momento na história da humanidade onde muitas verdades consagradas estão sendo questionadas e muito virá abaixo para a construção e edificação de novos entendimentos. Nesse sentido, questões não, por eu estar tratando delas, muito pelo contrário, mas questões que antes eram interpretadas como isso é mitologia, bobagem, não, para um pouquinho, vamos pegar e vamos analisar isso aqui de uma forma mais adequada. E a humanidade começa a despertar, tanto nisso como espiritualmente, ou seja, a humanidade vem se libertando de padrões de consciências e amadurecendo. Isso é muito importante. Não adianta nós termos um crescimento tecnológico assombroso, como nós estamos vivendo hoje, se nós não tivermos um avanço de consciência que acompanhe o avanço tecnológico e também um avanço na nossa vida espiritual. É muito importante. E moral
também é muito importante. Tanta tecnologia e tanta gente morrendo de fome e sofrendo aí. Mas enfim, e você falou uma coisa bem importante, eu acho, extraterrestres, né? Na Terra já se convivia naturalmente com outras civilizações. E isso hoje é uma brincadeira hollywoodiana, praticamente, né? Distorceram tudo, pintaram eles como seres malvados. Em um passado muito distante, isso era muito comum na Terra. Os nossos próprios Homo sapiens, os nossos pais remotos lá atrás, eles eram como que seres de estimação, não digo animais, mas como seres de estimação de seres mais avançados que aqui vieram, que inclusive mexeram no nosso código de DNA. E hoje quem nós somos é resultado de um trabalho feito por seres de civilizações mais avançadas. Isso não tem nada de absurdo, isso não tem nada de fantasioso, isso é pura realidade que a humanidade foi, digamos que, desviada a atenção para que não percebesse isso. Tá? Paralelo a isso, nós viemos sofrendo há muitas dezenas de milhares de anos um isolamento cósmico. Devido a um fato que aconteceu em outros quadrantes do universo, chamada rebelião de Lúcifer, que não vem ao caso agora, né? a ser tratado. Mas isso gerou um isolamento tão grande, que hoje a maioria da população mundial acredita que nós vivemos sozinhos no universo, ou que o ápice da inteligência e da capacidade no universo está em nós seres humanos, que na realidade é diametralmente o contrário. Não é? Nós precisamos ainda, estamos vivendo o fim desse período de isolamento. Né? Que durou milhares de anos, né? E agora está voltando à reintegração cósmica. A reintegração cósmica. A convivência cósmica. E segundo Jean Vauelan, que é um querido escritor que já esteve algumas vezes aqui conosco, né? A nossa geração ainda vai presenciar o primeiro contato da reintegração cósmica. Exatamente. Que maravilha, hein? Que honra e que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E você, então, fala aqui no Tuatas de Danann, desse povo que veio do hiperbóreo, quando ele, através desse movimento natural da Terra, congelou tudo lá no polo magnético, e eles fugiram. Mas eles ainda haviam vindo de um outro sistema solar, que você se referiu agora há pouco também. Eles vieram de Capella. Capella. Não os Tuatas. Parte daqueles seres que formavam eles descendem. O povo hiperbóreo. Dos Tuatas de Danann, que eles viviam no hiperbóreo, ali era um aglomerado de povos de origem extraterrena que viviam no norte do planeta. Dentre eles, alguns que eram da civilização lá da constelação de Capella, da constelação do Cocheiro, a distante 42 anos-luz da Terra. Apenas, né? Apenas 42 anos-luz da Terra. O que acontece? É que quando nós falamos de filosofia, só para complementar, eu falava há pouco que a filosofia não surgiu na Grécia, mas ela era druídica, e não apenas druídica, ela veio do hiperbóreo, tá? Ela foi levada ao hiperbóreo por esses seres extraterrenos que viviam em Capella, no planeta Dan, no planeta Zion, onde lá existia uma escola de decifração criada por um ser magnífico, um ser ainda desconhecido aqui na Terra, ao qual você dedica o livro. Chamado Olme, o codificador de Zion. Este ser, ele criou uma escola de decifração para conseguir interpretar as feridas da realidade do nosso universo. As feridas da realidade. Porque nós todos pensamos que o universo é perfeito, mas na realidade o universo tem algumas imperfeições que têm reflexo em muitas coisas que não cabe abordarmos aqui, porque nós teríamos seria necessário horas para explicar isso. Tá? Mas essa escola da decifração, ela foi trazida para a Terra por aqueles seres, alguns deles que pertenciam a essa escola, e se desenvolveu no hiperbóreo, e depois ela veio a se desenvolver entre os druidas, depois entre os povos celtas, e finalmente na Grécia, e hoje nós a entendemos como filosofia, mas já com outro viés. A filosofia que todos nós conhecemos é uma filosofia com viés academicista, ao passo que a filosofia druídica, ela era muito experiencial, ela era livre. Muito mais profunda do que a própria grega. A própria filosofia grega. A experiência de cada um, e completamente diferente do que é a filosofia grega. Que é um desdobramento dessa filosofia. Desdobramento, e que está sendo resgatado agora, né, através até desse teu deste trabalho, livro, né? E de outros tantos trabalhos que vêm
estão vindo a público no mundo. Estamos no Floripa em Foco com Marcelo de Carvalho Ribeiro, escritor, palestrante espírita, natural lá de Uruguaiana, onde é cartorário, onde estudou Direito e também estudou na Escola de Guerra para fazer a paz, que é o que ele está fazendo aqui, e está aqui falando sobre o seu livro, o primeiro de uma trilogia, Os Tuatas de Danann, que fala de mitologia, filosofia, e que você pode encontrar e adquirir do Marcelo pelo telefone deles, que está aqui, 55999351753, ou mribeiro1975@bol.com.br, na página do Face, O Escriba, e ainda a página do Facebook, Marcelo de Carvalho Ribeiro. Isso para falar direto com o Marcelo. E aqui em Florianópolis tem a famosa Sinamara, né, que aliás está ciceroneando o Marcelo, está aqui conosco no estúdio, sempre bem-vinda. E o telefone da Sinamara, 48-99961-8644, para você chegar no Marcelo, adquirir os livros dele. Já foi lançado, inclusive, aqui em Floripa no dia 16, né? 16, sábado. De fevereiro, e já foi lançado também em Uruguaiana, já no Rio de Janeiro também. E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, futuramente agora, acredito que dentro de 30, 40 dias em São Paulo também. Em São Paulo também. Vai continuar lançando ele. Enquanto nos derem oportunidade e espaço, a gente vai levando. E para adquirir através desses contatos que a gente passou agora. Exatamente. E essa trilogia, esse aqui não é o primeiro livro que você escreveu, você já se debruçou sobre outros... Outros livros. Eu já escrevi outros 5 livros além deste. O primeiro livro se chama Maquiavel, o Espelho da Renascença. Maquiavel. Eu falo sobre Maquiavel mesmo? Eu mostro a Renascença através de um homem. Dele, da obra e do pensamento dele. Maquiavel, o Espelho da Renascença. Publicado em 2008. 4 anos depois, eu publiquei a Cenas da História, em 2013. Exatamente, que eu falo 23 histórias muito interessantes que aconteceram ao longo da história universal, que todo mundo mais ou menos ouviu falar, mas nunca ninguém se debruçou para esmiuçar. De uma forma ainda que concisa. Saiu este livro. Mas 2 anos depois... 2 anos depois saiu A Lei do Amor, que é um livro interessantíssimo, eu considero o livro mais importante que eu tenho escrito, que é o resgate da essência da doutrina cristã. A essência da doutrina, não da Igreja Católica. Que as igrejas trataram de ocultar e essa essência foi perdida. O maior escritor da língua russa, chamado Leon Tolstói, no século XIX ele sofreu um profundo desgosto sobre a vida. Ele acabou fazendo uma reforma íntima e que resultou em um livro chamado O Reino de Deus está em Vós. Uau. E depois desse livro, outros 20 livros de abordagem cristã. Este livro, O Reino de Deus está em Vós, ele foi proibido na Rússia. E ele só não foi levado como prisioneiro para a Sibéria porque ele pertencia à nobreza. Uau. Então, este livro era nobre, filho de uma princesa. E esse livro te inspirou? E este livro, ele foi publicado em língua inglesa no ano de 1893, e um ano depois, um exemplar desse livro caiu nas mãos de um jovem advogado formado na Universidade de Londres, na Inglaterra, mas ele tinha origem indiana. O Gandhi. Este jovem advogado foi trabalhar na África do Sul e levou consigo esse livro. Ao ler este livro, ele ajudou aquele jovem advogado que se chamava Mohandas Karamchand Gandhi a transformar-se no Mahatma Gandhi. Então, em cima dessa essência da doutrina cristã, que foi escrita e resgatada por Leon Tolstói, este advogado indiano, que não era cristão, que era hindu, ele conseguiu colocar em prática, fazendo a maior transformação pacífica de que a história tem notícia, que é fazer com que o povo indiano, que naquela época era de nada mais nada menos do que 300 milhões de cidadãos que viviam, a maioria muito abaixo da linha da pobreza, eles de uma forma pacífica conseguissem vencer o maior império da Terra, que era o colonialismo britânico. E depois, com a essência da doutrina cristã revelada por Tolstói no livro O Reino de Deus está em Vós, e a prática do Gandhi na Índia, um jovem pastor negro do sul dos Estados Unidos conseguiu vencer a segregação racial naquele país. Martin Luther King. Este livro, O Reino de Deus, este livro, A Lei do Amor, é essa triangulação. Tolstói,
Gandhi, Martin Luther King. Uau. Mas não apenas isso. O que isto implica na nossa sociedade? E o que homens simples e comuns como nós puderam sozinhos transformar a sociedade nas quais eles viveram? E por que eu ou tu não pode transformar também a civilização, a sociedade em que tu vive? Então esse é um livro chamado A Lei do Amor. Depois dele, eu escrevi um livro chamado A Longa Jornada, onde eu faço uma análise a respeito do macrocosmo e do microcosmo, inserindo o ser humano em todo esse contexto no qual nós vivemos. É um livro que faz pensar, mas ele não traz resposta, viu, pessoal? Ele vem apresentar perguntas, até porque o que moveu o mundo até hoje não foram as respostas, mas sim as indagações. Depois dele, eu ia escrever um livro chamado Luzes no Céu, que era seguimento a esse livro da Longa Jornada, mas pintou outro aí no caminho, chamado Testamento, que eu faço uma análise a respeito da viagem dos Reis Magos para conhecer Jesus, e é um livro muito interessante. Todos eles são interessantes. Muito e olha obrigado. ali o que tem pendurado na parede. Justamente, eu estava olhando para ele, o Gandhi, que está nos olhando dali da parede. E muito legal falar isso de transformar através da não violência, né? Porque o que a gente vê hoje, eu te digo, olha, sou jornalista, mas recomendo que ninguém assista a televisão, principalmente os telejornais das emissoras abertas. Sem dúvida. Como é que conseguem tanta notícia de violência? É que isto vende. Infelizmente. Mas será que não fomos acostumados ao gosto de sangue? E justamente, o que acontece? Qual é o padrão vibratório da maioria da nossa população? O que toca a maioria da nossa população? E o que os romanos já ensinavam lá 2000 anos atrás? Pão e circo. O sangue vende, infelizmente. Isso nós trazemos, isso toca, nos impressiona, as pessoas querem... É o defeito do universo que a gente carrega. Isso faz parte uma partezinha daquele defeito que nós temos. Agora, tu vem trazer amor, uma coisa... Isso passa, mas vamos ver aquele acidente que aconteceu, que tem pessoas mortas lá. O pessoal busca, a maioria da população busca isso, infelizmente. É uma questão ainda de amadurecimento. Nós estamos ao longo do caminho. É um processo. As egrégoras vão Mas só falando sobre a não violência, que é muito importante, a humanidade precisa caminhar nesse sentido, e vem caminhando. Tanto que eu digo para vocês, os últimos 50 anos, eles foram mais importantes para a nossa história do que a própria Semana da Criação. Tá? Nós atingimos o patamar mais alto que a humanidade chegou até hoje. E nesses últimos 100 anos, qual é a imagem que resume, digamos, o século XX? No meu entender, e no livro Cena da História, que é o meu segundo livro, eu aponto uma imagem que resume o século XX. Qual é? Que é um homem sozinho, detendo a marcha de uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial em Pequim. Perfeita. Aquilo é o símbolo máximo da não violência. Perfeito, Marcelo, perfeito. Do Ahimsa, que Gandhi ensinava, do Satyagraha, não é? De todas essas questões de não violência, de postura corajosa, serena, mas que vem combater a violência no mundo. Aquele homem que não se sabe o destino que levou, mas pouco importa. O que importa, sim, é a mensagem que ele passou para o mundo, é que ele sozinho conseguiu barrar a violência, né, e deixar o próprio império, que é a China, sem saber o que fazer. Naquele momento, um homem. E com a não violência. Com a não violência. É importante frisar. Mas, Marcelo, vamos voltar aqui para os Tuatas de Danann. Escolheu, aliás, tem aqui uma foto, né, onde o livro foi concebido, que é um quintal uma parte do jardim lá de casa. É maior, tem um carvalho aqui e ainda um dolme. E aí a história se ambienta. Aí você recebeu a visita de um druida? De um druida, é o que consta no livro aí. Agora, se o druida apareceu ou não apareceu, isso fica a cargo do leitor. Do leitor. E o que esse druida fala? Ele é que narra Ele narra essa história. É em segunda pessoa? Ele narrando. Parte em primeira pessoa, o que aconteceu comigo, e parte as narrativas do druida chamado Peregrino. Uau! O que faltou dizer, Marcelo? A gente deu uma volta ao planeta. Mas a nossa conversa foi bem interessante, eu adorei. Foi bom. Vamos repetir os seus contatos. Muito bem. No Facebook, Marcelo de Carvalho Ribeiro, e-mail mribeiro1975@bol.com.br, telefone 55-99935-1753, ou ainda através da Sinamara pelo 48-99961-8644,
para acessar os livros do Marcelo e entrar em contato com ele para esmiuçar essas coisas todas que ele lançou aqui, ó, um pequeno gostinho, né, para você ter noção do que é. Marcelo, antes de fecharmos, você está junto com o Jean Valjean lançando mais um instituto. Exatamente. Instituto de Estudos Espirituais Profundos. Já está lançado isso? Já está lançado, esse instituto ele está na internet e está disponível a todos que desejam acessá-lo. Aqueles que têm questionamentos e que desejam saber algo além do que está hoje consagrado, nós temos essa porta aberta para aqueles que são buscadores. Uhum. Na página do Facebook tem como chegar no Instituto de Estudos de Espiritualidade Espirituais. Na página na internet do Jean Valjean, ali estão o Instituto. O IESP, Instituto de Estudos Espirituais Profundos. O Elan, juntamente com o Alfredo Narras e comigo, estamos conduzindo esse instituto. Uau! O Alfredo Narras conviveu por 40 anos com Chico Xavier. É isso? É uma pessoa fantástica. E você também, viu? Você também. Mas não estou à altura para ombrear com eles. Não sei por que acharam esse pigmeuzinho pequenininho aí que não sabe nada ainda para estar com eles. Mas vamos lá. Pequeno por fora, grande por dentro, né? Maravilha. Parabéns. Muito obrigado. Né? Sucesso e faltou mandar um abraço lá para a Uruguaiana, para alguém? Para fechar? Eu gostaria de dar um abraço a todos e a cada um que nos acompanharam pelo Floripa em Foco. Gosto muito da terra de vocês, gosto muito de Florianópolis, de Santa Catarina, sou muito bem recebido aqui e vocês estão de parabéns pelo sentido humano e caloroso que vocês recebem a todos que aqui chegam. Muito obrigado. Obrigado de novo pela presença e você pela audiência aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.